Então, nós estamos tomando essa oportunidade de sábados para ler, contemplar sobre a prática de tarda vermelha, que é o prática essencial do Shadugompa, a prática de coração de Shadugompa. Foi uma das práticas principais do Shagdu Rinpoche, através que ele atingiu a realização. E ele diz que cada geração na família Trong, na família dele no Tibete, tem um grande praticante de Tara que alcance a iluminação através da prática de Tara. E nessa última geração foi Shagdu Rinpoche. Então, quando nós fazemos a prática de Tara, nós também nos conectamos muito com a mente e as bênçãos do Shagdu Rinpoche. Então, nós estamos na parte da autovisualização, e 2 semanas atrás estamos falando que como nós, através da prática de Tara, trazemos benefício para todos os seres que sofrem, até aqueles que se encontram em reinos invisíveis. Depois que a visualização é estabelecida, nós começamos a repetir o mantra. O mantra de Tara pode ser repetido 7, 21 ou 108 vezes, ou em múltiplas de 108, como é contado em uma mala. Em seu coração, as sílabas do mantra estão dispostas ao redor do perímetro do disco de sol, apoiado no lótus vermelho, com as letras voltadas para dentro, em volta da sílaba Sametitam. Enquanto repetimos Om Taritam Soha, o mala de mantra gira em sentido anti-horário, irradiando luz para todas as direções. Então, quando nós começamos a autovisualização, nós dissolvemos tudo na vacuidade, e a partir dessa vacuidade surge a sílaba Sameti Tam. Então, é essa mesma sílaba Sameti Tam que está em pé, no nível de nossa chakra do coração, que a mantra é visualizado ao redor dessa sílaba central de Tam. E ele é posicionado Om Tari Tam Soha. E as letras estão voltadas por dentro para a sílaba Tam. E quando nós começamos a repetir o mantra, essa visualização das sílabas da mantra começa a girar no sentido anti-horário. Um dos exemplos que é muito fácil para visualizar, se você for num restaurante chinês, eles têm aquela bandeja que gira. Então, da mesma forma, a mantra está girando no sentido anti-horário ao redor da sílaba Sameti Tam. Normalmente, em práticas de Vajrayana, as deidades femininas, a mantra gira anti-horário, e os deidades masculinos, a mantra gira no sentido horário. Aliás, há algumas exceções, mas isso é uma regra geral. Então, nós estamos visualizando, mantendo nossa forma como Tara, visualizando a mantra girando no sentido anti-horário, enquanto nós estamos repetindo o mantra. A mala de mantra gira em sentido anti-horário, irradiando luz para todas as direções. Como
é comum em todas as práticas do Vajrayana, os benefícios são tantos para nós mesmos como para os outros. Assim, o brilho radiante de Tara invoca primeiro as bênçãos das deidades de sabedoria que nós beneficiam. Depois se estende para os seres dos 6 reinos, beneficiando os outros. Algumas vezes os praticantes têm dificuldade para experimentar a radiação e a reconvergência de luz, mas se relaxaram profundamente na natureza verdadeira da mente e focaram levemente na visualização, isto se tornará muito natural. Neste contexto, todos os fenômenos são percebidos em sua pureza inerente, sua essência vazia. Tudo se transforma por meio do estado desperto, na manifestação do reino puro de Tara. Isso é tão essencial na prática de Tara. E todas as práticas de visualização, essa irradiação, essa pulsação de luz, primeiro indo para todos os seres iluminados, voltando para a nossa forma como Tara, nos preenchendo com as bênçãos dos Budas, de luz, de amor, de compaixão, e depois nos transbordamos, praticamente nossa forma explode com luz, amor e compaixão para todos os seres, e nós irradiamos esse luz para todos os seres em todos os reinos. E depois essa pulsação continua assim. Na época do Buda Shakyamuni, havia um praticante chamado Anuranda. Anuranda era meia-irmão do Ananda. E Anuranda foi conhecido como um dos discípulos do Buda que era mais clarividente. Ele teve muitos poderes psíquicos, visões, viajava para outros reinos, podia ver o passado, podia ver o futuro. E um dia, eu não lembro qual discípulo, mas um discípulo mais novato do Buda Shakyamuni perguntou para Anuranda como ele desenvolveu essa clarividência. Ele falou, irradiando e trazendo de volta a luz. Então, essas práticas do Vajrayana, eles estão enraizados nos práticas que os discípulos do Buda faziam 2.500 anos atrás. Simplesmente trazendo luz e irradiando luz. Ele falou que ele desenvolveu a clarividência. No fim da recitação do mantra, a forma de Tara se dissolve na vacuidade. Esse é o estágio da consumação. Recitamos a sílaba a essência da vacuidade, 3 vezes. Então repousamos no estado desperto, não dual, e sem esforço, até que pensamentos surgem de novo. O momento seguinte é um dos mais cruciais da prática. Os conceitos que começam a surgir marquem o fechamento do estágio da consumação não dualista e sem conceitos, mas é a abertura de uma outra fase da meditação, na qual todas as formas são experimentadas como sendo o corpo da deidade, todos os sons com a fala da deidade, e todos os pensamentos como sendo a mente da deidade. Este reconhecimento da natureza pura de todos os fenômenos, além de qualquer mácula de apego ou aversão, do estado desperto além de qualquer vestígio de confusão, é o ponto-chave das práticas Vajrayana com deidades. Então, depois que nós terminamos nossa recitação de mantra,
nossa sessão de nossa acumulação de mantra, nós passamos para a prática de consumação. Na prática de consumação, recitamos as 3 sílabas a, a, e simplesmente descansar a mente. Se um pensamento ou outro pensamento surge e dissolve, não tem problema, nós podemos continuar nossa meditação. Mas quando um fluxo de pensamentos começa a surgir com mais força, nós suspendemos essa parte da prática e nós passamos para essa outra parte que Cado descreve aqui, de reconhecer as formas como a forma da Tara, as sons com a palavra, a mantra de Tara, e os pensamentos com a mente da Tara. É importante entender que na prática de meditação, nós não temos preferência para um estado sem conceitos ou um estado de pensamentos. Muitas vezes, nós pensamos que nosso objetivo é de permanecer num estado sem pensamentos. Mas isso seria mais um apego, mais uma preferência. Na verdade, nós tratamos a ausência de pensamentos e a presença de pensamentos exatamente da mesma forma. Ambos são impermanentes e vazios de uma existência inerente. Então, nós não caímos na armadilha de achar que uma está melhor do que o outro e criar algum tipo de preferência ou apego. Se surge um estado ausente de pensamentos, não tem problema. Se pensamentos começam a surgir de novo, não tem problema. Porém, nossa prática pode mudar um pouquinho, como lidamos com cada situação. Pensamentos não são o inimigo. Pensamentos são mais uma expressão da vacuidade inseparável com pensamentos. Então, eles falam que pensamentos são como as ondas na superfície do mar. O mar pode ser totalmente tranquilo e parado, mas também ele pode ter ondas, mas nunca deixou de ser o mar. Da mesma forma, pensamentos são totalmente inseparáveis, idênticas com a vacuidade. Reconhecendo a eles inseparável de vacuidade, eles dissolvem de volta no mar. Jigme Rinpoche costuma dizer: mais pensamentos é simplesmente mais vacuidade. Ou mais pensamentos é mais Dharmakaya. Só precisa reconhecer eles, né, que na sua natureza não tem nenhuma existência inerente. Na verdade, isso é o grande problema. Nós acreditamos tanto nos nossos pensamentos. Numa observação pessoal, a minha mãe tem Alzheimer's. E acho que talvez 5 ou 6 anos agora ela está sofrendo de Alzheimer's. E ela diz que tem 7 fases de Alzheimer's. E nós estamos achando que ela pode ser na 6ª fase de Alzheimer's. Então, nessa fase de Alzheimer's dela, raramente ela lembra quem os filhos dela são. Às vezes ela lembra, mas às vezes, a maior parte do tempo ela não lembra. Ela não lembra muito bem quem é o marido dela, meu pai. Ela não lembra muito bem mais os pais dela. Ela não lembra muito bem a casa onde ela está, que é a casa dela. Ela sempre acha que eles têm que voltar para casa, que lugar é essa, quando nós vamos embora. E muitas vezes ela não lembra mais quem ela é. E às vezes ela fala: eu sou
Daí ela fala o nome dela, como ela está de repente lembrando, mas a maior parte do tempo ela não tá lembrando mais quem ela é. Então, observando essa situação com ela e os milhões e milhões de pessoas que têm algum tipo de demência, me faz pensar e lembrar quão ilusório que é este eu. Porque, na verdade, através dessa experiência com minha mãe e com outros amigos cujos pais estão passando por coisas parecidas, eu sei que muitos de vocês conhecem ou tem alguém na sua família passando por algo assim, é, uma, é um exemplo de como nosso eu é ilusório. Nós acreditamos tanto neste eu, mas todos nós vamos passar por essa dissolução do eu. É assustadora, porque nós estamos tão apegados a este eu, em minha família, em meu corpo, em minhas preferências, em meus filhos. Mas tudo isso é transitório. E o Buda nos ensinou, ele está nos lembrando, não se apegue, não se apega. Não se apegue a este corpo, não se apegue a esta identidade, não se apegue à sua família, seus bens, sua vida. Que mais cedo ou mais tarde, todos esses conceitos, que eles são meramente conceitos, pensamentos, dissolvem. Isso nós chamamos de dissolução. Quando nós fazemos essa parte da prática da dissolução, começa a se identificar com este aspecto da sua mente além destes conceitos. Essa é a sua verdadeira identidade de um Buda. Consciência, o estado desperto puro. Se pensamentos surgem, não tem problema, eles não maculam essa essência pura. Tem um lama nos Estados Unidos, um Rinpoche, chamado Jethro Rinpoche. Jethro Rinpoche foi um discípulo do Dudjom Rinpoche, um contemporâneo de Chagdud Rinpoche. Ele deve ter mais ou menos 100 anos agora. Nos últimos 10 anos, mais ou menos, ele também desenvolveu Alzheimer's. Eu não fui lá visitar ele pessoalmente, ele está nos Estados Unidos, no estado de Califórnia, mas eu conheço alguns discípulos dele e alguns amigos dos discípulos dele. E eles falaram que o aspecto intelectual da mente dele já foi. O Alzheimer dele está bem avançado. Mas de estar na presença dele é uma coisa fantástica. Essas pessoas relataram para mim que ele está totalmente acordado, totalmente presente, que a presença dele é tão vívido, tão acordado. Ele não consegue mais falar, se expressar, mas ele está lá, totalmente presente. Então, para um grande mestre que reconheceu sua natureza búdica, a perda dessas funções não afeta a meditação dele. Para mim, isso é tão fantástico. Por um lado, nós sentimos medo de perder essas coisas transitórias. Mas como um praticante, para outro lado, se nós podemos estabilizar o estado desperto, a realização meditativa, não tem nada a temer, nada a perder.
Ele está simplesmente descansando no estado desperto, acordado, sem agarrar qualquer conceito. Talvez não surgem mais conceitos na mente dele. Então é importante, no final da recitação de mantra, de repousar nesse estado, acostumar com esse estado, porque também está relacionado o momento do bardo chamado claro luz, que imediatamente depois que nos desmaiamos, quando a essência branca e a essência vermelha se juntam no nosso coração e nós oficialmente morremos, surge este momento de claro luz. Para quem não está acostumado com essa fase, esse estágio de meditação da dissolução, diz que a claro luz passa assim. Mas quem faz essas práticas e está acostumado com esse estado, naquele momento você pode alcançar a iluminação, liberação de samsara, simplesmente reconhecendo que isso é a natureza da sua mente, a natureza búdica, e repousando naquele estado, naquele momento. Você está livre.